Muito bem, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Hoje vamos continuar a leitura do livro A História da Igreja, do irmão Andrew Miller. Iniciando aqui com a leitura do trecho da Palavra de Deus, da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, a gente agora vai continuar a leitura aqui do livro. Lembrando que ontem a gente leu os trechos, né, que falou da perseguição da igreja pelos imperadores romanos, os antoninos e outros imperadores. E foi lido também o trecho que comentou sobre a carta à igreja a Éfeso. E a gente viu ali falando o primeiro amor, né, que aquela igreja deixou, muito operosa, muito trabalhadora, vamos falar assim, mas que tinha deixado o seu primeiro amor. E agora a gente vai continuar a leitura aqui com a carta à igreja de Esmirna. Como eu falei ontem, meus irmãos, né, da palavra de Deus, o que a gente tem de registro da história da igreja, né, principalmente até o final, está aí nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, com as cartas às igrejas ali. São 7 igrejas, se não me engano, né? 7. E essas cartas foram enviadas realmente a assembleias ou igrejas que existiam naquele tempo. Mas a gente sabe como é a multiforme sabedoria de Deus, né? Que fazendo isso, ele também estava trazendo para nós hoje, revelando para nós hoje a história, né, da igreja aqui no mundo. E começando com a igreja de Éfeso ali, depois vem agora a igreja de Esmirna, e aí segue. Lembrando só que nós estamos vivendo já, na época já da carta lá da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A gente vai chegar lá, né? Vamos aqui agora nos concentrar aqui a carta à igreja de Esmirna, que a gente já leu ali. Nosso interesse na história da igreja é muito maior quando vemos que o Senhor marcou clara e distintamente suas sucessivas épocas. A condição exterior da igreja, até a morte do primeiro Antonino, até onde pode ser determinado a partir dos registros históricos mais autênticos, responde de forma marcante aquilo que aprendemos das Escrituras, especialmente a carta a Éfeso. Então, você vê que aí o irmão está destacando que os registros históricos, né, oficiais, né, os registros históricos oficiais que temos, né, eles apenas vão mostrar, né, que o que está na palavra de Deus é a verdade, né? E não querendo dizer assim que a gente precise do registro histórico para crer na verdade da palavra de Deus. Mas quando a gente vê na palavra de Deus alguma coisa
sendo relatada, falada, e depois essas coisas são, vamos dizer assim, também vistas em registros históricos, a gente, né, só pode reconhecer e entender que aqueles registros são autênticos, mas acho que isso aí fala muito mais para aqueles que são pagãos e que precisam crer na palavra de Deus, né? Porque há muitas tentativas, principalmente através, né, de ministros de Satanás, querendo desmerecer, querendo diminuir a palavra de Deus, tornando apenas um mito ou uma história que não tem confirmação ou qualquer coisa dessa, né? Eles inventam um monte de subterfúgios e argumentos, todos querendo desmerecer a palavra de Deus. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade, ela é verdadeira, né? Ela é inerrante e ela é, né, a palavra de Deus, certo? A gente pode, assim, descansar e confiar nisso aí. Então, continuando aqui. Havia consistência e zelo exteriores. Eles eram incansáveis. Aí está falando de Éfeso, né? Da igreja em Éfeso, na época da igreja em Éfeso. Então, eles tinham zelo e eram incansáveis. É também evidente que havia caridade, pureza, devoção, santa coragem, até mesmo a ponto da maior prontidão em sofrer de todos os modos por causa do Senhor. Ao mesmo tempo, fica claro, tanto das Escrituras quanto da história, que falsas doutrinas estavam progredindo e que muitos estavam manifestando um desejo mais indigno de conquistar preeminência na igreja. Lembra lá que a gente comentou ontem e de que foi lido ontem, né? Na carta lá a Éfeso, quando fala da doutrina dos nicolaítas, então, que eu até comentei, né, que é um início, né, do clericalismo, começando com essa doutrina se manifestando de forma sorrateira na igreja, onde, né, alguns queriam ter preeminência no meio, entre os irmãos na igreja. Aquele esquecimento de si mesmo e aquele cuidado por Cristo e sua glória, que eram os primeiros frutos de sua graça, tinham desaparecido. Historicamente, chegamos agora ao período da igreja de Esmirna. Para a conveniência do leitor, vamos citar o discurso todo, que a gente até já leu, né? Ele vai reler aí, e não custa nada de reler também. Aí ele fala, né? E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Só um momento para receber uma irmã aqui. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, de 8 a 11. Aqui, o Senhor enfrenta o declínio com uma severa tribulação. Comentando aqui, irmãos, percebam que está sendo falado aí, né? Aqui, o Senhor enfrenta o declínio com uma severa tribulação. Que declínio? Lembra lá que na carta, né, a igreja a Éfeso falou que eles estavam deixando o primeiro amor, então, e
a doutrina dos nicolaítas estava, né, começando a aparecer entre os irmãos. Então, isso é um declínio. E o Senhor, para tratar com isso, para enfrentar essa situação, permitiu, então, a tribulação, que foi esses 10 dias aí, né, que é falado, em que eles iam ser tentados, seriam lançados na prisão, uma grande perseguição, né? Então a gente vê como o Senhor, ele tem os meios, e muitas vezes são meios, vamos dizer assim, duros, e toda a disciplina, ela tem que ser dura realmente, para que possamos sentir realmente e, e corrigir, né, os nossos passos. Então, assim também o Senhor fez aí nesse período com a igreja. Os irmãos que estão em comunhão, fiquem à vontade para comentar durante a leitura aqui. Se perceberem algum trecho, algum assunto que queiram destacar, por favor, é só falar, né? E aí a gente vai estar ouvindo aqui e participando aí, para a gente estar ajudando, né, a todos a compreender melhor a leitura. As irmãs e os irmãos que não estão em comunhão, também fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, que os irmãos também vão estar aí a posto para responder assim, se a gente souber, né? Então, continuando aqui. Meios mais a menos não atingiram os objetivos. Isso não é incomum. Embora eles pudessem pensar que algo estranho tinha acontecido com eles, mas todas as suas aflições eram conhecidas pelo Senhor, calculadas por ele e estavam sob seu controle. Tereis uma tribulação de 10 dias. O período do sofrimento dele é especificado com exatidão. E ele lhes fala como alguém que tinha conhecido ele mesmo as profundezas da tribulação. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele tinha passado através da mais profunda tristeza e através da própria morte. Ele tinha morrido por eles e estava vivo novamente. Eles tinham esta bendita pessoa para se refugiarem nas provações. E enquanto ele olha e anda no meio dos seus em sofrimento, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim, ele tem em suas mãos a coroa de Marte, pronto para colocá-la na cabeça de seu fiel vencedor. Importante, viu isso, meus irmãos e irmãs? A gente sempre saber que tudo está no controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E basta a gente ter, né, essa fé em confiar nos propósitos do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus e Pai, que são sempre bons para nós, né? Então, às vezes, em meio à tribulação, a gente pode vacilar nessa confiança, por nos concentrarmos demais no que está ocorrendo ao nosso redor e conosco. Mas a gente nunca deve esquecer e nem desviar o olhar do Senhor Jesus Cristo, porque ele cuida de nós. E ele não vacila nisso, ele não titubeia, ele é firme, e ele é fiel, e os seus propósitos são sempre bons. Então, isso aí,
esse trecho aí, né, nos fala muito disso aí. É sempre bom a gente estar lembrando disso e reforçando isso em nossas mentes e em nossos corações, para que no momento que a gente estiver passando por alguma aflição, a gente possa recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, né, que como ele fez aí com a igreja de Esmirna, né, ele tem feito, né, na vida de muitos cristãos. Permitir que às vezes aconteça determinadas aflições ou tentações, ou provas, né? Vou falar tentações, que às vezes o pessoal confunde mesmo, né? A tentação com a prova, que é esse tipo de ação de Deus para nos aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar a nossa fé e a gente possa crescer, né? Na vida cristã, em santidade, em amor, em conhecimento do Senhor Jesus. Então vamos continuar aqui. Vamos agora voltar à nossa história e observar sua semelhança com essa epístola. Então aqui agora o irmão vai de novo voltar para a história secular, o que aconteceu naquele período, para a gente poder perceber, né, a semelhança com o que está escrito lá em Apocalipse, né, na carta à igreja a Esmirna. O início do segundo período da história da igreja, por volta do ano 167 depois de Cristo. O reinado de Aurélio é marcado sob a providência de Deus por muitas e grandes calamidades públicas. Vemos a mão do Senhor em amor fiel, castigando seu próprio povo redimido e amado, mas sua ira se acendia contra seus inimigos. O exército oriental, sob comando de Lúcio Vero, ao retornar da guerra contra os partos, trouxeram a Roma uma doença pestilenta que estava se espalhando pela Ásia e que logo espalhou seus estragos por quase todo o Império Romano. Houve também uma grande inundação no Tibre, que deixou uma grande parte da cidade debaixo da água e varreu imensas quantidades de grãos dos campos e armazéns públicos. Esses desastres foram naturalmente seguidos por uma fome que consumiu uma grande quantidade de pessoas. Suba mais aí um pouco, Jefferson. Tais eventos não podiam deixar de aumentar a hostilidade dos pagãos contra os cristãos. Eles atribuíam todos os seus problemas à ira dos deuses e supunham que a nova religião é que os tinha provocado. Foi assim que a perseguição aos cristãos no Império Romano começou pela população. O clamor contra eles se levantou por parte do povo e dos governantes. Lancem os cristãos aos leões. Lancem os cristãos aos leões. Era o clamor geral. E assim, os nomes dos mais proeminentes na comunidade eram exigidos com a mesma hostilidade incontrolável. Um fraco e supersticioso magistrado tremia diante da voz do povo e se rendia como instrumento de sua vontade. Isso a gente tinha comentado até ontem também, né? Que começou, né, do povo colocando a culpa nos cristãos por qualquer tipo de catástrofe ou problema que ocorria com eles. E aí a gente viu que houve esse problema todo aí de uma peste e inundação que
que tirou alimentos deles, não? Então imagine doença e fome, as duas coisas juntas, é igual a morte, né? Somar essas duas coisas aí, né? Doença mais fome, igual a morte certa. Então, eles então colocaram a culpa nos cristãos e passaram então a perseguir de forma mais violenta e cruel os cristãos. Isso tudo aí, né, ali no Império Romano, viu, irmãos? Mas vamos agora olhar mais de perto sobre a direção das várias histórias que temos ao alcance para o modo como se dava essas perseguições e para o comportamento dos cristãos sob elas. Interessante esse trecho aqui, que ele vai começar a falar como é que ocorriam as perseguições, né? E como os cristãos ali daquela época, eles respondiam a essas perseguições. Então aí a gente vai ver muito os testemunhos dos nossos irmãos daquela época, e são testemunhos realmente valiosos e de fé, né? E a gente pode olhar como o Senhor cuidava deles no sentido de, mesmo eles indo para a morte certa, né, nas arenas ali com os leões, outras torturas e outras coisas mais, mas eles, né, a grande maioria deles não vacilavam na fé, né? Estavam firmes ali, olhando para o Senhor e sabendo que aquela morte era só um caminho para eles para chegar e estarem com Cristo no céu. Então, começa aí com a perseguição na Ásia, no ano 167 depois de Cristo. Na Ásia Menor, a perseguição irrompeu com grande violência, como nunca se viu antes. O cristianismo era agora tratado como um crime direto contra o Estado. Isto mudou a face de tudo. Contrariamente ao documento oficial de Trajano e à conduta dos imperadores mais amenos, Adriano e Antonino, os cristãos deviam ser procurados como criminosos comuns. Eles eram arrancados de suas casas pela violência do povo e submetidos às mais severas torturas. Se eles se recusassem obstinadamente a sacrificar os deuses, eles eram condenados. Animais selvagens, a cruz, as estacas e o machado eram as formas cruéis de morte que os fiéis do Senhor encontravam em todo lugar. O prudente e honrado Melito, bispo de Sardes, ficou tão comovido por tais barbaridades inéditas que compareceu perante o imperador como defensor dos cristãos. Seu discurso lança muita luz tanto sobre a lei quanto sobre a conduta das autoridades públicas, como segue. A estirpe dos adoradores de Deus neste país é perseguida como nunca antes pelos novos decretos, pois os desavergonhados bajuladores, gananciosos pelas posses dos outros, uma vez que tais éditos lhe deram a oportunidade de fazê-lo, saqueiam vítimas inocentes de dia e de noite, e que assim seja certo se for feito sob seu comando, uma vez que um imperador justo nunca resolverá algo sob nenhuma medida de injustiça. Assim como alegremente iremos levar um honrável quinhão de tal morte. Ainda assim, gostaríamos de enviar este único pedido de que o Senhor deveria se informar a respeito do povo que excita a contenção, e que deveria decidir imparcialmente se eles merecem
se eles merecem a punição e a morte, ou a liberdade e a paz. Mas se essa resolução e esse novo decreto, um decreto que não deveria ser emitido nem mesmo contra bárbaros a coxis, vier de você, oramos mais para que não nos deixes expostos a tais roubos públicos. Então aí foi uma fala, né, de um bispo, um irmão ali daquela época, que foi tentar falar com o imperador, com o governador ali na época, né, sobre essa perseguição tão violenta que estava ocorrendo contra os cristãos. Tentando, assim, amenizar ou mesmo parar com essas perseguições. Suba mais um pouco aí, Jefferson. Tememos que não haja motivo para acreditar que esse nobre apelo tenha trazido qualquer alívio direto aos cristãos. O caráter e modos de Aurélio têm deixado perplexos os historiadores. Ele era um filósofo da seita dos estoicos, naturalmente humano, benevolente, gentil e piedoso, até mesmo infantil em sua disposição. Dizem alguns pela influência da educação materna. Ainda assim, ele, né, foi um implacável perseguidor dos cristãos por quase 20 anos. E a perplexidade aumenta quando olhamos para a Ásia, pois o procônsul, nessa época, não era pessoalmente oposto aos cristãos. Mesmo assim, ele cedeu à fúria popular e às demandas da lei. Mas a fé vê além dos imperadores, governadores e do povo. A fé vê o príncipe das trevas governando esses homens ímpios e o Senhor Jesus sobrepondo-se a todos. Conheço as tuas obras e tribulação, nada temas das coisas que hás de padecer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não sei se os irmãos notaram aí, né, nessa leitura aí, desse fato aí, né, como é a política, né? Não muda, né? Naquela época lá, tantos anos atrás, e a gente vê como como era a política e como ela continua sendo, né? Então, mesmo aí um governador que, né, parecia ser uma pessoa benevolente, gentil e piedoso, como fala ali, né, cede aos clamores populares e, e persegue, né, os cristãos de forma tão violenta durante um período de 20 anos. Então, os clamores populares, isso nos faz lembrar o quê, meus irmãos? Democracia. Democracia não é o governo do povo? A gente tem que ficar bem atento, irmão, porque isso realmente não é de Deus, certo? Esse tal de governo do povo ou qualquer outra coisa dessa assim. A gente vai ver que não é. Deus está permitindo, né? Porque esse mundo já é no maligno e como ele fala aí, né? Quem está por trás de todos esses governadores e dessas ações é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, mas, né, o Senhor Jesus, ele se sobrepõe a tudo isso. Ou seja, eles podem até achar o próprio príncipe das trevas, né, Satanás e aqueles que assim seguem a ele, podem até achar que estão, vamos dizer assim, vencendo ou no controle de todas as coisas e que os propósitos deles vão ser alcançados, mas a gente sabe que não.
né? O Senhor tem nos mostrado isso, mostra tudo isso na sua palavra. Por isso que ele nos revelou, né, tudo o que vai acontecer até o final dos tempos, e a gente vê nisso a vitória, né, do Senhor Jesus Cristo em todas as coisas, em tudo. Então, isso também nos dá essa paz, essa tranquilidade de, mesmo vendo, né, o crescimento do mal aí no mundo, né, as ações dos homens agindo sem querer saber de Deus e da palavra de Deus e do Filho de Deus, o Senhor Jesus, e andando e fazendo aquilo que o seu coração, a sua vontade, os seus desejos lhe guiam, mas a gente sabe que, né, que isso aí não vai, vamos dizer assim, prosperar, né? O Senhor um dia vai estar, digamos assim, resolvendo toda essa situação, né? Resolvendo tudo isso. Então a gente não precisa ficar ansioso, angustiados, né? Vamos dizer assim, por tudo isso, no sentido de que achando, pensando que não vai ter um fim e que as coisas um dia vão acabar mal. Não. A gente pode confiar e ter tranquilidade, né? De que o Senhor, ele está atento a tudo isso e que um dia ele vem julgar e vem tratar, né? E o final, né, é um final bom, em que o Senhor vai estar dominando sobre tudo e vai entregar todo esse domínio, né, nas mãos do Pai. Tudo em perfeita ordem. Tudo em perfeita ordem. O irmão comentou alguma coisa aqui? Irmão Alexandre, você queria falar alguma coisa, irmão? Acho que foi o irmão Alexandre? Só me ver esse pensamento desse versículo aí que o irmão está comentando, né? Que a democracia, né? O poder que emana do povo, né? Aí tem essa máxima, né? A voz do povo é a voz de Deus. Aí a gente vê lá em Efésios, né? Efésios 2. Se o irmão puder abrir aí. Efésios 2, capítulo 2. Aí você ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Então, ou seja, aqueles que não creram no Senhor Jesus, que não foram vivificados, né? Que não têm uma nova vida, filhos da desobediência, né? Está no mundo da incredulidade, ele anda segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Ele anda segundo, né, os desejos e os comandos, né, de Satanás, né, que é o príncipe deste mundo. Então, esse povo, né, crédulo, ele vai clamar por aquilo que o príncipe deste mundo quer, né, que aconteça. Né? Então, sempre vai estar em oposição às coisas de Deus, né? Só para trazer esse, esse, esse comentário, né? Então, o povo, né, o mundo, né, quando fala do mundo, né, do povo, segundo esse sistema mudando, né, pecaminoso, ele vai sempre clamar por aquilo que vai fazer a vontade de Satanás, né? Aquilo que vai fazer a vontade da carne, do pecado, de tudo que é contrário à vontade de Deus, né? Exato. Então, essa máxima aí, né, que até o irmão Alexandre lembrou, a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira isso, na verdade, né?
a voz do povo não é a voz de Deus. Como o irmão Alexandre bem trouxe aí, né, o versículo. E eu tenho dois exemplos, um no Antigo Testamento, outro no Novo, nos Evangelhos, em que democraticamente o povo se manifestou e, né, não era a vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Primeiro a gente tem um exemplo lá na escolha do rei para Israel, né? E o povo aclamou, né, e escolheu ao rei Saul. E a gente vê, né, depois que não era um rei segundo o coração de Deus, né? Foi um rei que fez a sua própria vontade, não seguiu a vontade do Senhor, né? E a gente sabe o fim dele. E nos evangelhos a gente lembra também, né, de outra manifestação do povo escolhendo, né, democraticamente entre o Senhor Jesus e Barrabás. E a voz do povo escolheu Barrabás. Solta Barrabás, crucifica o Senhor Jesus. Então, essa é, né, a voz do povo que nós temos por aí. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Irmão Daniel Freitas levantou a mão. Pode falar, irmão? Sim, irmão, só um comentário, né, relacionado a isso, né? Que realmente a voz de Deus é a voz de Deus e a voz do povo é a voz do povo. São coisas totalmente diferentes. Isso. Vamos continuar então a leitura. Aurélio, com toda a sua filosofia, era um total estranho à doçura e poder do nome que, sozinho, pode atender e satisfazer os anseios do coração humano. Todas as especulações e vanglórias da filosofia nunca foram capazes de fazer isso. Daí a inimizade do coração humano contra o Evangelho. Autossuficiência, que leva ao orgulho e à presunção, é o assunto principal da religião estoica. Com essa visão, não poderia haver humilhação, nem senso de pecado e nem ideia de um Salvador. E quanto mais seriamente ele levasse sua própria religião, mais amarga e veementemente ele seria contra o cristianismo. Então esse é o imperador Aurélio, ele tinha seguido essa religião aí, o estoicismo, chamado estoicismo. Acho que tem uma reunião até que a gente já abriu aqui o dicionário para ver, né, o que é que significava, mas basicamente essa filosofia estoica, né, ela é uma filosofia em que a pessoa ela se livra, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, se livra ou se desfaz das emoções ou sentimentos, né? Acho que é uma coisa mais, não deixa que sentimentos e emoções possam interferir no pensamento racional e lógico, vamos dizer assim. Então, se a pessoa passa por uma determinada situação que vai trazer muita tristeza, o estoico procura não deixar que essa tristeza afete a sua modo de vida, né? Então, eles procuram afastar os sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que trazem dor ou aflição ou ansiedade ou depressão, vamos dizer assim, afastar esses tipos de sentimentos, esse tipo de coisa, e caminhar de forma, vamos dizer assim, bem racional e sem deixar que essas emoções o afetem na caminhada, né?
não quer dizer que por isso seriam pessoas, vamos dizer assim, mais, né, por não ter sentimento ou não procurar seguir os sentimentos. Pelo contrário, né, a gente vê até aí que o governador ali era tido como benevolente, uma pessoa gentil e tudo mais. Mas, na hora de tratar de coisas da vida dele, de como proceder, ele procurava afastar qualquer tipo de sentimento. E até por isso, na hora de decidir por perseguir os cristãos ali, né, ele não avaliou nada, avaliou só a questão puramente política e lógica da coisa. O povo, né, se ele não seguisse ali aquilo que o povo estava determinado a fazer, ele poderia até mesmo perder, né, a autoridade dele como governador, como imperador, seja qual é a posição dele ali nesse caso. Então, de forma bem racional e lógica, afastando todo qualquer sentimento de piedade ou de compaixão pelos cristãos, ele seguiu ali, né, essa religião estoica, mantendo assim o poder, a altivez dele, né, e vamos dizer assim, pessoas dessa estipe aí, vamos dizer assim, elas são pessoas orgulhosas e presunçosas, e que não reconhecem, vamos dizer assim, a sua fraqueza e não se humilham, né? E a gente sabe que uma pessoa que não reconhece que é pecador e se humilha, né, e cai aos pés do Senhor, de Deus, não pode ser salvo, né? Porque se não se reconhece pecador, não precisa de salvação, não é verdade? Ela mesmo, vamos dizer assim, não aceita, não recebe, não reconhece ou rejeita, né, a salvação por achar que não precisa dela. É igual um doente que vai recusar o médico por achar que não está doente, né? Que foi o que o Senhor Jesus falou quando disse: eu vim para os doentes e não para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Então, por exemplo, os fariseus e os líderes religiosos da época do Senhor Jesus, eles não se achavam doentes, eles não se achavam pecadores, eles eram as autoridades, os líderes religiosos e tudo mais. Então, eles não precisavam do Senhor Jesus. Mas, né, o leproso, o doente, né, aquele pobre necessitado, esses iam ao Senhor Jesus e rogavam ao Senhor Jesus e pediam, né, e clamavam por serem curados, vamos dizer assim. Então, por isso que o Senhor Jesus falou sobre isso. E esses estoicos aí, essa filosofia estoica leva a isso aí, né, a essa autossuficiência. E por isso até, né, como o irmão fala aí no final, e quanto mais seriamente ele levasse sua própria religião, mais amarga e veemente ele seria contra o cristianismo, porque o cristianismo fala, né, ao contrário do que o estoicismo fala, né? O cristianismo fala de a pessoa reconhecer pecador, de humilhação, de se entregar, né, se reconhecer fraco, fala dessas coisas, né? Vamos continuar então a leitura. Lembrando, né, que a gente está lendo aí, né, e estamos vendo todo o contexto histórico de como os imperadores e governadores e o povo romano, agora a gente viu aí, né, naquela época ali, perseguiu de forma cruel a igreja de Deus nesse período de tempo aí. Em uma carta circular escrita pela igreja de Esmirna para outras igrejas cristãs, temos um relato detalhado dos sofrimentos dos fiéis até a morte. Eles tornaram isso evidente para todos nós, diz a igreja, de que no meio desses sofrimentos, eles estavam ausentes do corpo, ou melhor, que o Senhor estava com eles e andava no meio deles. E permanecendo na graça de Cristo, eles
desafiaram os tormentos do mundo. Alguns, com um estranho entusiasmo momentâneo, se apressando com autoconfiança ao tribunal, se declararam cristãos. Mas quando os magistrados os pressionavam, manipulando seus medos ao mostrar a eles os animais selvagens, eles cediam e ofereciam incenso aos deuses. Nós, portanto, acrescenta a igreja, não louvamos aqueles que voluntariamente se entregaram, pois o evangelho não nos ensina isso. Nada menos que a presença do Senhor Jesus poderia fortalecer a alma para suportar com tranquilidade e compostura os mais agoniantes tormentos e as mais terríveis mortes. Mas milhares levaram com brandura e até mesmo com alegria o máximo que o poder das trevas e da quarta besta de Daniel poderia fazer. Os espectadores pagãos eram frequentemente levados a sentir pena pelos sofrimentos dos cristãos, mas nunca podiam entender a serenidade da mente, amor pelos seus inimigos e prontidão para morrer. Vamos agora concluir esse relato geral da perseguição na Ásia e observar particularmente as duas pessoas mais eminentes que sofreram a morte nessa época, Justino e Policarpo. Eu acho que a gente pode continuar, né, essa leitura aí, sobre que ele vai falar mais especificamente sobre esses dois mártires, né, Justino e Policarpo, e vai contar, né, o martírio deles, e na próxima reunião a gente pode continuar essa leitura. Mas, subindo aí, Gerson, antes de concluir, comentando isso que a gente acabou de ler, não sei se os irmãos perceberam na leitura aí, né, de que alguns cristãos foram levados, né, no calor do entusiasmo. Percebam, viu, meus irmãos? Alguns cristãos foram levados no calor do entusiasmo, aí até os tribunais, né, dos governadores, dos imperadores ali, e se entregando e se dizendo cristãos, né? E aí, quando eles eram confrontados com os animais selvagens, e deve ter sido confrontado também com as torturas que eles poderiam enfrentar por se dizer cristãos, então eles prontamente aceitavam e cediam a queimar incenso aos deuses, né? Porque eles faziam assim. Se eles pegavam uma pessoa que era dita que era cristã, eles pegavam aquela pessoa, torturavam para que ela negasse a fé, negasse que era cristã. E para que ela negasse, elas tinham que ir e queimar o incenso ou fazer o sacrifício aos deuses pagãos ali, romanos. Tá bom? Então, se ela pegasse e fizesse isso, então eles acreditavam que ela realmente, né, não era mais uma cristã, ou deixou de ser cristã e se arrependeu e agora voltou a ser um pagão ali, adorando os deuses romanos. Só que esses cristãos aí, eles foram voluntariamente e se entregavam a esse magistrado, mas só que quando o magistrado mostrava assim, né, os animais selvagens, mostrava, sei lá, o chicote, mostrava o ferro lá que ia espancar e outras coisas mais, aí a pessoa já titubeava e aí cedia e oferecia incenso aos deuses. Preste atenção, isso quer dizer que esses cristãos deixou de ser cristão por causa disso? Quer dizer que eles não eram cristãos verdadeiros? Não. Quer dizer só que eles foram imprudentes, né, fazendo uma coisa que o Senhor não mandou fazer.
O Senhor não estava mandando os cristãos irem e se entregar às autoridades se dizendo cristãs. Né? O Senhor mandou fazer isso. Então, a gente vê que o que eles estavam fazendo era uma coisa apenas do homem, apenas carnal. Né? Então, a gente tem que estar atento. Quando a coisa não vem do Senhor, não vem de Deus, aquilo não vai prosperar, aquilo não vai ter, vamos dizer assim, a energia do Espírito Santo agindo na vida da pessoa, a fé e tudo mais, né? Porque era uma coisa só deles. Né? Quais os motivos? Né? Os motivos são os motivos, como sempre, da carne. Né? Muitas vezes, eles faziam isso achando que, assim, porque muitos das pessoas que eram presas, cristãs que eram presas, e que passavam por tortura, né, e não negavam, não iam, não acendiam incenso para os deuses lá. Muitos eram torturados, mas não eram levados à morte, eram depois soltos. Né? E eles voltavam para a igreja felizes, né? E a igreja toda, todo mundo feliz, e os irmãos, né, tinham aquela tendência de admirar a fé daqueles irmãos, porque resistiram ali, foram torturados, né? Mas eles não negaram a fé. Então, né, a igreja toda honrava aquelas pessoas, né? E admirava a fé deles. E alguns, vendo aquilo e querendo também ser admirados, né, foram e voluntariamente se entregaram às autoridades para poder passar pela mesma situação e depois voltar para a igreja e receber, né, uma admiração dos irmãos. Só que aí não dava certo, né, porque não era no poder do Espírito Santo aquilo, não era uma coisa da carne. E aí eles não resistiam e iam e queimavam incenso. E muitos desses, né, depois de fazer isso, queimar o incenso e tudo mais, e serem soltos, eles voltavam, né, para a igreja arrependidos, chorando, né, porque eles eram cristãos verdadeiros, chorando, amargamente chorando e arrependidos por terem feito aquilo e terem, né, queimado incenso aos deuses e tudo mais. Então, isso, meus irmãos, é uma coisa para a gente pensar, né? A gente lembra, por exemplo, de Ananias e Safira, lá no início da igreja, né? Os irmãos muitos cristãos ali no início da igreja estavam vendendo suas propriedades, vendiam suas propriedades, pegava todo o valor e vinham e depositavam aos pés dos apóstolos, né, como oferta para a assembleia. E Ananias e Safira fez o quê? Para querer ter essa admiração diante da assembleia, da igreja também, venderam uma propriedade que eles tinham, foram, né, pegaram só metade do valor, depositaram aos pés dos apóstolos, mas, né, como se fosse o valor todo da propriedade. E aí, o que foi que aconteceu? Né, foram ali disciplinados e julgados, né, pelo Espírito Santo ali, imediatamente. E tanto Ananias como Safira morreram, né, por essa mentira, né, que eles praticaram diante de toda a Assembleia, querendo o quê? Qual o objetivo? Admiração. Serem admirados, serem reconhecidos pelos irmãos da Assembleia. Então, da mesma forma aí, esses irmãos aí que, né, foram se entregar às autoridades se dizendo cristãs, mas não resistiram, né, nem mesmo quando mostrava o que eles iam passar, né, de tortura ali, já iam e queimavam incenso aos deuses. Então, isso não pode acontecer hoje ainda na igreja, no meio dos irmãos? Pode acontecer, né, de a gente vendo a fé de um irmão, a obra que ele tem feito e tudo mais, e a gente querer fazer da mesma forma, né? Vou fazer igual como o irmão faz, né? Porque o irmão está fazendo aquela obra ali, ó, e todos os irmãs admiram o irmão, ó, pô, irmão, tal. Aí eu vejo o outro, não, vou fazer também igual, para ter também essa mesma admiração. Meu irmão, isso é carne, né? E não vai prosperar. E o Senhor vai tratar com isso,
né? Porque a carne não deve estar tendo lugar no nosso meio, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito, muito cuidado. A gente vai fazer as coisas para o Senhor, tem que ser, né, não na carne, mas no Espírito, né? Ou seja, na direção do Espírito Santo e por fé. Porque em Romanos está escrito assim, tudo que não provém de fé é pecado. Quer ver? Romanos, capítulo 14, verso... É lá, acho que o último verso do capítulo. Romanos, capítulo 14, verso 23. Você abre aí, Jefferson? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Né? Tudo que não é de fé é pecado. Então, se a gente faz alguma coisa, alguma obra para o Senhor, se não é de fé, é pecado mesmo. Porque se não é de fé, é da carne. Né? Mesmo uma coisa que a gente, que pareça, tem aparência, né, de que estamos fazendo para o Senhor. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Então, se a gente está fazendo alguma coisa achando que vamos ter o reconhecimento e a admiração dos outros irmãos, isso aí não é para o Senhor. Isso aí é para, vamos dizer assim, é para mim mesmo. Eu estou fazendo aquilo para mim mesmo, para obter algo para mim mesmo. E não é assim. A gente faz para Cristo. Fazemos para a glória do Senhor Jesus. Ele é que tem que ser honrado, que tem que ser glorificado. Então, tudo que a gente fizer, a gente faz para a glória do Senhor. Isso está até em 1 Coríntios, verso, acho que é capítulo 10. Vou achar aqui também. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Está escrito lá assim, ó. Verso 31, Jefferson. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, né, aqueles irmãos ali, naquela época ali da perseguição, muitos foram se declarar cristão diante das autoridades, mas não era para a glória de Deus, era para a glória deles mesmos. E aí não resistiam às torturas, né? E aí queimavam incenso aos deuses pagãos. Né? Depois eles muitos se arrependeram, né? E voltaram e declararam ali, né? Seu pecado, sua fraqueza, né? E o pecado. E claro, né? Como está na palavra do Senhor, se a gente confessa o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça, como está lá em 1 João, capítulo 1, acho que é capítulo 1, é o capítulo 2 no início. Muito bem, 21 e 29, não sei se algum outro irmão quer comentar alguma coisa, se tem mais alguma pergunta, as irmãs, os irmãos aí, está tudo tranquilo com a leitura. A gente vai continuar. Irmão Valdemir levantou a mão, pois não, irmão Valdemir? Eu gostaria de tirar uma dúvida, que o irmão falou aí sobre condenação. Eu esqueci o termo que o irmão usou, se eu não me engano, se fazer sem fé. Foi isso, meu Deus. Deixa eu ver, meu Deus. Que a pessoa seria condenada. Você lembra aí agora? Eu acabei esquecendo. Eu acho que você buscou em Romanos. E que a pessoa seria condenada. A minha dúvida era se seria condenação no sentido de perda de salvação ou não.
É porque eu esqueci o termo que você usou. Não, a gente falou, foi Romanos 14, 23, fala, tudo que não provém de fé, tudo que não é de fé é pecado. Não fala de condenação, não. Entendeu? Tá. Então vai, desculpando aí. Não, mas você usou um termo aí, mas eu acho que não foi Romanos, não. Agora eu que acabei me esquecendo aqui o termo que você usou, mas você falou de condenação. De condenação. Falei, em outras partes eu falei de Deus julgando e disciplinando. Condenando, não. Tá. Tá bom, então. Em um outro momento que eu lembrar, eu tiro a dúvida com o irmão. Mas foi uma falha minha que eu acabei esquecendo. Vai desculpar. Porque a gente tem que estar bem atento a isso, porque, por exemplo, condenação, né, é só para aqueles que estão perdidos, né? Primeiro vem o julgamento e depois a condenação. Então, nós que cremos no Senhor Jesus, estamos salvos, né? A gente não vamos ser julgados e, consequentemente, não seremos condenados, né, ao lago de fogo. Julgado nesse sentido, né, julgado para a condenação, tá bom? E no sentido da nossa vida cristã, o Senhor também não nos condena, ele nos disciplina, nos corrige, né, trata conosco como um pai, né, trata um filho, então tem isso. Valeu, obrigado. Tudo bem, né? Então vamos estar terminando aqui a reunião. Na próxima reunião a gente começa desse tema aqui, o martírio de Justino, chamado o Marte. Tá parando aqui a gravação.